Bem, há 2 semanas que a gente vem conversando sobre. Há 2 semanas, ou até mais do que isso, né? A gente vem conversando. É isso aí, Alicinha, nunca desistiremos, é isso aí. Há mais de 2 semanas que a gente vem conversando sobre o poder do pensamento, né? Como é que o nosso pensamento tem um poder que vai além, muito além do que a gente imagina. Nós não temos noção de como o nosso pensamento no dia a dia, como as informações que nos chegam o tempo todo, como elas são importantes e como elas definem grande parte dos acontecimentos da nossa vida. As alegrias, as tristezas, as doenças, a prosperidade, ou ao contrário, a dificuldade material, a dificuldade de ser feliz. Grande parte dos problemas e das alegrias tem uma relação direta com a nossa mente, com o nosso pensamento, com o poder do nosso pensamento. E nós estamos falando sobre isso já há 2 ou 3 semanas e viemos conversando com você sobre como isso define a sua vida, como isso define também o momento do desencarne, né? Aquele momento em que todos nós chegaremos nele. E como é que é feita essa passagem? Será que morrer dói? Será que a gente sofre no momento do desencarne? Essa situação limite em que a vida se esvai, mas a vida física acaba, né? Vai embora, mas nós continuamos existindo, como disse Jó. O corpo perece, mas permanece sentindo as dores, permanece sentindo tudo, né? Então, nós conversamos sobre isso. Como é que esse momento do desencarne ele é impactado diretamente pelo nosso pensamento, pelas coisas que nós, a forma como nós enxergamos o mundo e as coisas que nós pensamos. Depois conversamos com você sobre, logo depois do desencarne, como é que o estado mental em que nós nos encontramos, esse conhecimento, essa visão de mundo transcendente, essa visão de que a realidade é muito mais do que apenas material, como é que isso influencia o local para onde a gente vai e até o apoio, vamos assim dizer, né? O acolhimento que teremos depois do desencarne, para onde nós vamos, por quanto tempo passaremos no umbral ou nos umbrais, quem vai nos socorrer, para onde nós iremos depois se formos socorridos, o que vamos fazer depois da vida. Existem locais, existem colônias, cidades, mundos onde nós poderemos ficar e esses locais irão nos atender. Tudo isso foi conversado nas últimas semanas. Tentamos fazer, espero que nós tenhamos conseguido, uma abordagem um pouco diferente daquela que tradicionalmente nós levamos aqui na rádio quando tratamos desse assunto, porque tradicionalmente a gente fala o momento do desencarne, o processo do desencarne, o processo a saúde, a prosperidade, o período de erraticidade. Normalmente a gente coloca isso bem definido e nós tentamos dessa vez firmar o pensamento, mostrando para você que é muito importante que você mude o seu olhar, mude a forma como você encara o mundo. Não podemos mais continuar com a visão que nós tínhamos de mundo, com aquilo que nós acreditávamos, com aquilo que nós achávamos. Nós não podemos continuar pensando da forma que nós pensávamos e esperando que as coisas sejam diferentes. É loucura, como disse uma vez o sábio, é loucura continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Nós estamos, até na nossa sociedade, a gente tem esse hábito, né? A gente faz sempre as mesmas escolhas e queremos depois resultados diferentes. Nós tomamos sempre as mesmas atitudes, encaramos tudo sempre da mesma maneira, mas queremos que os resultados sejam diferentes. Quer dizer, isso é loucura. Fazemos isso com a nossa vida. Então, como é importante você mudar a sua mente, mudar a forma de enxergar o mundo a partir do momento em que você percebe que a vida ela é decidida por você. É você que escolhe, é você que decide, é você que determina como você vai viver, de que forma você vai viver, como que as coisas acontecem. Você deve assumir a sua vida, você deve assumir o controle da sua vida. Você não pode cantar Zeca Pagodinho sempre, né? É legal de vez em quando, mas o dia todo não pode. Seu Júnior, o que o senhor quer dizer com isso? É simples. Deixa a vida me levar, vida leva. Eu não, eu não quero que a vida me leve, eu não vou deixar a vida me levar, eu não concordo com a vida me levando, porque a vida vai me levar para onde?
quem vai escolher para onde eu vou? Eu não quero. De repente eu chego num lugar que eu não estou gostando. Eu estou, de repente, do lado de uma pessoa que eu não estou amando. De repente eu estou com uma família que eu não estou concordando. De repente eu estou vivendo uma vida que não é da minha escolha. Então eu não quero que a vida me leve. Eu quero assumir a minha vida. Devemos cantar, se é assim a brincadeira, Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então devemos rever conceitos sempre, mudar o nosso pensamento, a forma como encaramos o mundo sempre, com certeza. Mas em que direção? Em que direção devemos mudar? Mudar é fácil, mas para que direção, né? Quais os motivos? Qual a motivação? O que isso nos trará de benéfico se tomarmos essa direção ou aquela direção? Qual o caminho devemos seguir? Então aí a coisa já muda de figura, porque mudar por mudar, muita gente muda, mas será que essa mudança é satisfatória? Eu posso simplesmente estar aqui conversando com você e amanhã resolver mudar de vida, enfiando, sei lá, um cadastro, um prego na minha cabeça ou na minha orelha, ou tatuando meu corpo todo, ou bebendo até cair no chão, ou desmanchando minha família, porque simplesmente eu resolvi mudar. E será que essas mudanças são boas, são positivas? É possível? Não é possível? Até que ponto eu posso decidir esse tipo de coisa sem sofrer consequências? Então não basta mudar, tem que entender, tem que conhecer para quê, por quê, em que direção, com que motivos eu vou mudar. Tá claro? A gente vem conversando sobre isso nas últimas semanas, né? Às terças-feiras eu tenho sempre às 9, depois das 9 da noite, vindo aqui conversar com você aqui na rádio para tentar mostrar para você, cara, a vida é sua. Se o que está acontecendo agora não te agrada, é porque hoje você está colhendo o que você fez no passado. Se você não fizer nada agora, o seu futuro vai continuar sendo esse. Se está desagradável, não é inteligente manter. Se você começar a mudar agora, o seu futuro vai ser feliz. Então comece agora. Seu Júnior, como eu mudo? Em que direção eu mudo? Para que eu vou mudar, né, se eu não sei o que fazer? Tem uma frase que a gente fala muito no GTEB, quando toca nesse assunto, que é: quando você não sabe aonde quer chegar, todos os caminhos estão errados. Quando você não sabe aonde você quer chegar, todos os caminhos estão errados. Aonde você quer chegar? Então nós vamos bater um papo, bicho, para você entender o seguinte. Falamos isso na semana passada. Olha só. Alicinha, depois você me fala aqui no chat do nosso canal se a transmissão estabilizou. Eu acho que o pessoal lá da internet ou tá ouvindo o programa e ouviu a minha reclamação, porque eu acho que estabilizou a transmissão. Depois você fala para mim aí se estabilizou ou não. Se parou de dar lag, né? Aqueles picotes. O que nós te explicamos? Todo mundo sabe que teremos uma vida depois. Falamos sobre isso. Todo mundo sabe. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai estar dormindo, ou você fez coisas boas, então depois da vida você vai ter uma vida boa. Ou seja, todo mundo tem noção de que existe uma lei de causa e efeito. O que você está fazendo agora vai determinar a sua vida depois. Foi sobre isso que nós conversamos. Tudo que você faz hoje vai repercutir na sua vida amanhã, né? Inclusive nesse depois da vida. E se o que você está vivendo hoje é uma consequência das suas escolhas anteriores? É isso que a gente quer conversar. E se a vida que você tem hoje já é uma consequência de escolhas que você fez e nem lembra? Nós dissemos para você assim: existem as colônias espirituais, você vai ser levado para alguma dessas colônias ou para algum desses hospitais. Existem pontos de atendimento nos umbrais, vamos assim dizer, salas de emergência, de atendimento de emergência, como se fossem UPAs. Então você vai lá para um desses locais, dali você é levado para uma cidade espiritual, onde você vai aprender a trabalhar, onde você vai exercitar aquilo que você já sabe, vai aprender coisas novas. Nós estamos sempre aprendendo. Então nas cidades espirituais você vai assistir aulas sobre a importância
de amar, sobre a importância de evitar certos excessos na sua vida. Você vai aprender sobre, por exemplo, como as coisas que você fala definem o seu bem-estar na vida aqui da Terra. Você vai aprender sobre as vidas que você já teve e sobre as escolhas que você precisará fazer. Então, nessas cidades, além de trabalhar em alguma coisa, você vai aprender. E vai aprender por quê? Porque em algum momento, todo mundo tem que reencarnar. Seu Júnior, a gente só reencarna aqui na Terra? Eu digo para você, nós, terrícolas atrasados, como fala Ramatiz, durante um bom tempo iremos reencarnar na Terra. Nós desencarnamos e voltamos, desencarnamos e voltamos, em longos períodos de 100, 200, 300 anos. Durante um bom tempo, até que a gente consiga quebrar as correntes que nos mantêm reencarnando sucessivamente nos mundos manifestados, especialmente na Terra. Nós temos uma ligação eletromagnética com a Terra. Nós temos. Com as pessoas que estão na Terra. Preste atenção no que eu vou te explicar. Você tem um pai e a mãe, hoje, que talvez você não consiga aceitar muito bem seu pai e sua mãe. Talvez você tenha um problema de relacionamento com a sua mãe ou um problema de relacionamento com seu pai. Você não gosta, nega, reclama do seu pai, da sua mãe. Só que um dos motivos pelos quais nós reencarnamos, ou o principal motivo, é aprender a amar, equilibrar o nosso amor, equilibrar o nível dos relacionamentos, o sentimento do amor nos relacionamentos interpessoais, tanto a nível familiar quanto a nível de sociedade. Então você precisa tirar o ódio, o ressentimento e a mágoa do seu coração com relação ao seu pai e sua mãe. O planeta Terra está vivendo um período de transição. Grande parte das pessoas que estão no planeta Terra, vou repetir, grande parte das pessoas que estão no planeta Terra não voltarão para o planeta Terra. Isso nos próximos 100, 200, 300 anos. Vão desencarnar, alguns ainda terão uma chance de voltar, outros já não terão mais. Irão para mundos atrasados, como era a Terra há 500, 600, 1000 anos atrás. Porque são pessoas que não evoluíram, a consciência dessas pessoas não evoluiu. Só que você tem um problema com seu pai e com a sua mãe. E você é filho deles porque você precisa equilibrar o seu relacionamento com eles. Não é para que eles amem você, ou eles perdoem você, ou eles mudem. Não. A responsabilidade deles mudar é deles, não é sua. Quem tem que fazer o dever de casa deles são eles, não é você. A sua responsabilidade é fazer a sua parte. É amar, é desejar o bem, é querer o melhor para aquela pessoa, é não ofender aquela pessoa, é não guardar a lembrança dessa pessoa com mágoa. A sua responsabilidade é limpar o seu coração. A deles também, mas é responsabilidade deles. Cada um carregue a sua cruz, como disse Jesus, que cada um negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Então cada um tem que controlar o ego, carregar a própria cruz e seguir Jesus. Foi a orientação do Cristo, está na Bíblia isso. Então a nossa responsabilidade é fazer a nossa parte. Se pudermos ajudar nosso pai e nossa mãe, melhor, mas se não der, não te preocupeis. Cada um no seu cada um, cada macaco no seu galho. A nossa preocupação, a nossa responsabilidade agora é qual? Tirar o sentimento ruim, aprender a se relacionar melhor, não revidar, tentar entender que aquelas pessoas estão com problema, que aquelas pessoas não estão conseguindo, que aquelas pessoas estão com dificuldade de perdoar, estão com dificuldade de amar, e você vai fazer a sua parte. Vai amar essas pessoas, vai orar por essas pessoas. Mas vamos supor que você não consiga. Porém, a sua mãe, lá no fundo do coração dela, tire a mágoa, tire o ressentimento. Ou seja, sua mãe se liberta. Ela volta para a Terra daqui a 300, 400 anos, quando a Terra estiver melhor ainda. Só não percebe que a Terra está evoluindo quem não consegue enxergar além da matéria, quem não consegue ver além da parede. Só não percebe que a Terra está evoluindo de uma forma astronômica nos últimos 100 anos, quem não consegue ir além do próprio quartinho escuro, porque qualquer um que consiga enxergar 10 centímetros a mais já percebe a mudança.
Então, se isso já aconteceu e tem acontecido, e esse momento que estamos é a curva, né? Se fôssemos um jogo de videogame, diríamos que é o turning point. A partir desse momento não retrograda mais, é daqui para frente. Então diríamos, a sua mãe retornará para a terra porque ela limpou o coração, numa terra que estará melhor do que a que está hoje. Mais pessoas do bem estarão reencarnando sucessivamente nos anos, nas gerações futuras, mais pessoas com amor no coração. O seu pai talvez não consiga, e talvez ele volte à escola, repita de ano em mundos mais atrasados, e você, que não fez a sua parte, talvez não consiga acompanhar sua mãe, também seja levado para mundos atrasados. E o que nós teremos? A sua mãe vivendo em um planeta Terra melhor, e você e o seu pai vivendo em um outro planeta qualquer atrasado. Só que ninguém conhecerá o reino dos céus até pagar o último centavo, até o último centil. Disse Jesus: se você vierem fazer a sua oferta, entregar a sua oferta ao altar, e lembrar que tem um problema com alguém, com algum amigo ou com algum irmão, larga a tua oferta aos pés do altar, vai fazer as pazes com teu irmão enquanto está no caminho. E depois que fizer as pazes, então você venha fazer a sua oferta. Disse Jesus: se você, o que ele quer dizer, seu Júnior? Se você não acalmar, não aquietar, não aprender a amar, não evolui, filho. Não vai para o mundo melhor. Ficaremos aqui embaixo. Aí a sua mãe vai para o mundo melhor e você não. Eu te pergunto, como é que você vai fazer as pazes com ela se ela estará passando uma sequência de reencarnações no planeta Terra em uma condição muito melhor, enquanto você estará no planeta G, estou inventando, em uma condição muito pior? Como é que você vai lá se encontrar com a sua mãe para dizer para ela: eu te amo, mãe? Como é que você faz isso? Difícil, né, amigo? Você vai levar milênios, você vai levar séculos, até que a sua mãe tenha maturidade, que já não será mais sua mãe, ela será Joaquim, José, Antônia, Paula, qualquer um. Mas você sabe que aquele espírito, você deve amor àquele espírito. Em algum momento, você vai ter que esperar que, pela misericórdia, a sua mãe olhe para trás e fale: rapaz, eu acho que eu deixei um moleque lá atrás, lá no mundo G. Putz, caraca. Ô, senhor, chama a gerência aí, por favor. Como é que eu faço para ir lá resgatar essa criatura que ficou lá atrás? Aí a gerência vai falar para... Isso aqui é uma alegoria. A gerência vai falar para a senhora: bom, a senhora vai ter que voltar lá atrás e reencarnar lá, mas a senhora sabe que lá é um mundo primitivo, lá o pessoal é meio... O pessoal lá maltrata cachorro, o pessoal lá não é bom de coração não, minha senhora. Lá é tiro, paulada e bomba. A senhora sabe como é que é, o pessoal lá não é do bem não, cara. Não, mas é porque eu tenho que fazer as pazes, porque meu filho tá lá. Eu sei, minha senhora, mas se a senhora quiser, tudo bem. Eu vou mandar, vou ver se alguém vai com a senhora lá. Ô, você aí, Júnior, vem cá. Vai com ela aqui, por favor, reencarna com ela. Você vai ser o marido dela. Vai lá com ela que ela tem que fazer as pazes com fulano. Isso depois de séculos. Pela misericórdia da sua mãe. Mas por que você não pode ir lá na frente? Porque você, para ir lá na frente, deveria estar com o coração limpo. E você não está. Você está entendendo o que eu estou falando? Você deveria estar com o coração limpo e você não está. Por isso é que você não está conseguindo. Ou não conseguirá. Então o que nós vamos te dizer? O momento de aprender a amar é agora. O momento de limpar o seu coração é agora. O momento de dizer para a pessoa que está no caminho, que ama, que perdoa, que aceita, que quer fazer as pazes, é agora, não é depois não. Tudo bem, seu Júnior, tudo bem. Então eu vou tentar fazer as pazes com essa pessoa. Vou tentar fazer as pazes com essa pessoa. Agora, como é que eu faço para eu tentar amar essa pessoa, para eu tentar me relacionar com essa pessoa, já que essa pessoa está lá na frente?
ou já que essa pessoa agora está no mesmo planeta que eu. Como é que você faz? Você vai ter que reencarnar na família onde estiver essa pessoa. Você vai ter que reencarnar com essa pessoa. E para que você reencarne com essa pessoa, nós vamos ter que fazer uma programação. Uma programação. Um projeto. Como se fosse um projeto empresarial, como se fosse um projeto qualquer. Para a gente poder verificar se está em condições, se você está em condições, se aquela pessoa está em condições de aceitar você, se as outras pessoas da família estão em condições de conviver com você. Então nós vamos ter que fazer um projeto, uma programação, para que essa pessoa que você precisa aprender a amar venha para a sua família, para que a outra pessoa, que vai ser o seu pai, sua mãe, vamos supor que o problema seja com a sua mãe, então a outra pessoa que vai ser o seu pai, que ela também essa pessoa esteja na mesma família, para que os seus irmãos sejam pessoas que ou possam te ajudar, ou que você também tenha tido problema, para que você aprenda a amar essas pessoas. Então nós temos que compor uma família, não de pessoas que você ama, mas de pessoas que muito provavelmente você tem problemas. Então, as famílias são organizadas pela necessidade que nós temos de amar, de aprender a amar, de equilibrar o amor. As famílias não são formadas por pessoas que já se amam. Preste atenção. O seu pai, a sua mãe, ou o seu filho e a sua filha, seus avós, seus tios, não se amavam quando vieram para essa família. Não, a gente tem uma ideia equivocada, achando que as famílias são formadas por pessoas que, guti-guti, todo mundo se ama, e aí a gente briga porque de repente desaprendeu a amar, como se o amor fosse um conta-gotas, que fosse pingando e em algum momento acabasse, acabou o amor. Não é assim não, cara. Não é assim. Nós temos dificuldade com essas pessoas. É normal. Nós estamos nessa família é para justamente aprender a amar. É para consertar o brinquedo. É para consertar o brinquedo. Você não está, por exemplo, o seu pai, vamos dar um exemplo que o seu pai esteja vivo. E você me diga que tem problemas com seu pai. Eu tenho problema com meu pai, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo, meu pai né. Tudo bem. Então deixa eu explicar para você que esse problema que você tem com o seu pai é porque na vida anterior vocês tiveram problemas. Talvez o seu pai tenha sido seu irmão e como irmão vocês brigaram, vocês se desentenderam, vocês até se ofenderam talvez. Como irmão, de repente vocês tiveram problemas sérios, seríssimos. Ou talvez ele tenha sido sua esposa na outra vida. De repente ele foi sua esposa na outra vida e você traiu ela. E hoje ele é seu pai. E no coração dele, que foi ela, sem ele pensar, lá no subconsciente dele, há uma impressão de que você não presta, de que você em algum momento vai trair, de que em algum momento você vai fazer uma porcaria. Porque é bem típico de você, pensa o seu pai, fazer essa traição, cometer esse absurdo, realizar isso. Você não é confiável. E você olha para o seu pai e fala, meu pai não confia em mim, meu pai não me ama, meu pai não me respeita, meu pai me olha como se eu fosse uma coisa errada. É porque na outra vida você cometeu um erro com ele. Você não era quem você é, ele não era quem ele é. Vocês eram outras pessoas, tinham outras aparências, melhor dizendo. Eram vocês, mas com outro relacionamento. De repente vocês eram sócios. E na sociedade você roubou. Ou você cometeu um erro e a empresa foi à falência. E ele não te perdoa. E hoje ele desconfia de você. Ele não sabe por que desconfia. Ele não entende por que desconfia. Não é uma coisa racional, é um sentimento que vem dele e ele fala, eu não sei porque eu não consigo. Ele tem que ir a um psicólogo, a psicóloga vai ter que inventar uma solução. Você está entendendo o que eu estou falando?
E essa pessoa vem para sua família nessa programação, porque vocês precisam equilibrar o amor. Ele precisa tirar essa mágoa, essa dúvida. Você precisa perdoar e mostrar que é confiável. Então Deus está dando a oportunidade para que vocês reconstituam o amor que adoeceu. Eu sei que é difícil, claro que é difícil. Tanto é difícil que a gente tem que voltar aqui várias vezes. Essa programação, ela é feita muito antes de você nascer. Quando seu pai ainda nem tinha nascido, quando a sua mãe ainda nem tinha nascido, e todos vocês estavam do outro lado da vida, vocês talvez estivessem na mesma colônia, provavelmente estavam, na mesma cidade, e a espiritualidade que cuida de vocês já havia pensado em reunir vocês numa família, com a sua irmã ou com as outras pessoas que fazem parte da sua família. Eles já tinham decidido isso, que era o ideal, que vocês tinham que ter essa oportunidade de novo. Então, quando eles nasceram, já estava na programação deles se encontrarem em algum momento. A espiritualidade faz com que essas duas consciências, esses dois espíritos, de alguma forma se reencontrem. Eles são atraídos por uma força magnética poderosíssima. Eles são atraídos. Você não vai imaginar, você hoje não pensa nisso, não raciocina, não imagina isso, porque é difícil, isso parece loucura. Mas é assim que funciona. Então lá atrás, quando eles dois fizeram a programação deles, você estava presente e aceitou ser filho e fazer parte dessa família, já sabendo que você tinha um problema com ele. E antes de reencarnar, ele virou para você e falou assim: vamos ver se agora a gente se acerta, né, cara? Pô, vamos ter oportunidade, porque na outra vida nós fomos casados e a gente teve problema, mas agora de repente como pai e filho, o amor é diferente. Não há mais um amor sexual, não há mais um amor marital, cônjuge, não. É um amor fraternal de pai e filho. E aí você fala: não, mas dessa vez eu vou correr, não vou pisar na bola, não. Dessa vez eu vou fazer direito. Pode deixar que dessa vez. Então você vem como filho para aceitar a ascendência do seu pai sobre você, para aceitar que ele coloque certas regras que, mesmo que você não entenda, são necessárias para compor, para, reconstituir esse núcleo familiar, esse nível de amor entre vocês. Então, foi feita uma programação antes, em que você estava inserido, e agora está sendo feito, e quando você for reencarnar, uma outra programação foi preparada, para que você encontre a esposa que você tem, ou para que você encontre esse marido que você encontrou, para que o fruto desse amor sejam esses filhos, que também têm problemas. Todos nós temos problemas, porque na hora que nós não tivermos mais problemas, nós vamos para mundos melhores. As famílias são constituídas porque têm problemas. As famílias são laboratórios fenomenais, onde nós precisamos exercitar o amor. Gostaria eu que todas as pessoas entendessem, soubessem disso. Ficaria mais fácil amar, ficaria mais fácil perdoar, se você soubesse que está nessa família por uma causa maior. E não porque essa família não ama você, ou porque essa família... Então nós precisamos estar nessa família, nessa que nós precisamos, para nós nos equilibrarmos, para nós aprendermos a amar. E eu vou dizer mais sobre a programação existencial. Como eu disse, vou te contar uma outra história com relação à programação existencial, ou projeto reencarnatório. Você está lá, numa colônia espiritual qualquer, como eu disse, com aqueles que vão ser a sua família no futuro. Você está lá vivendo a sua vida com tranquilidade. E em algum momento eles vão convidar você. Em algum momento eles vão chamar você
para que você reencarne. Por que a gente precisa reencarnar? Porque tem certas experiências que nós só passamos quando estamos na Terra. Tem certas experiências que não dá para vivenciar no mundo espiritual. Por exemplo, dinheiro. A luta pelo dinheiro, né? Como é que o dinheiro atrai, como é que o dinheiro faz com que as pessoas mudem, a ganância que se mistura a uma ambição cega, acontece porque nós estamos na Terra e na Terra tem essa luta por dinheiro. Isso só acontece enquanto a gente está encarnado, porque quando estivermos do outro lado, não há dinheiro. O prazer sexual, essa entre aspas, tentação, isso acontece porque nós estamos encarnados. Porque quando estivermos desencarnados, já nas colônias espirituais, não tem mais esse amor material. O que há é um amor mais sublimado, é um amor pela pessoa, pelas pessoas, e não nesse nível de prazer sensorial. Somente obsessores, no caso dos íncubos e súcubos, é que procuram as pessoas para esse tipo de relacionamento. Por exemplo, o poder, né? A conquista do poder na Terra são provas, são complicações, às vezes, que nós só passamos quando estamos na Terra. Essa busca desenfreada pelo poder, a busca por coisas materiais, comprar um carro novo, ter um celular novo, andar com uma roupa nova, sabe? Essa preocupação em ostentar só acontece quando você está na Terra. Essa dificuldade em ficar calmo com relação, né, se aquietar com relação à própria aparência, essa necessidade desesperadora de expor a nossa vaidade, de ficar tirando selfies, né, ficar o tempo todo se expondo, o tempo todo se mostrando, são questões que você só vai experimentar enquanto estiver encarnado. Do outro lado da vida não tem essa preocupação, ninguém liga para isso. Então, existem certas questões que nós só passamos enquanto estamos encarnados, e por isso precisamos reencarnar. Mas a vida que você tem hoje, assim como a família em que você se encontra, essa vida que você tem, a vida que você está levando, não é obra do acaso. Na verdade, o acaso não existe. O acaso, azar e sorte são palavras que não existem na filosofia espírita. O que existe são causas e consequências. Então, na hora de nós montarmos a vida que nós temos, a espiritualidade nos ajuda a escolher a melhor aparência, ou a aparência que melhor ou que com mais facilidade nos levará para esta ou aquela experiência. Vamos dar um exemplo. A beleza do Ocidente é diferente da beleza do Oriente, certo? Como é diferente da beleza anglo-saxã, a beleza europeia é diferente da sul-americana. Cada região tem um padrão de beleza diferente. Dependendo de onde você nascer, você terá que ter essa ou aquela aparência. E daquela região, dependendo da aparência que você tiver, você vai chamar mais ou menos atenção. Talvez se você nascesse, sabe, na China, você não poderia ter a aparência que você tem hoje. Você teria que ter uma aparência diferente. E lá existem padrões. E que os detalhes para que você tenha essa ou aquela aparência, esses detalhes devem ser decididos ou definidos antes de você reencarnar. Aqueles que são seus pais, que estão dentro dessa programação, desse projeto, estão em que local? Bom, eles estão no Rio de Janeiro. Eles estão morando em Cascadura, eles estão morando em Madureira, eles estão morando no Leblon. Então, de alguma forma,
a espiritualidade tem que fazer com que você chegue a esse local. De alguma forma, a espiritualidade tem que fazer com que quando você nascer, que você tenha aquela aparência melhor possível para passar pelas experiências que você precisa passar. Porque se você tiver um padrão de beleza, uma beleza sensacional, uma beleza impressionante, e tiver nascido em Ipanema, porque seus pais estão lá, com certeza você vai passar pela experiência do poder, da beleza, da vaidade. Você não vai lutar da mesma forma que você lutaria se tivesse uma aparência mais simples, né, com menor beleza, morando em Sepetiba. Pronto, estou falando de uma forma que todos possam entender. Em Sepetiba, talvez você tenha que lutar muito mais, você vai ser rejeitado, você vai ser discriminado, você vai ser agredido verbalmente, moralmente, você não vai ter o valor que você acha que deveria ter, porque você acha que você vale muito, você acha que você é muito importante, você acha que você é uma pessoa que merece toda glória, todo louvor, e que as pessoas deveriam valorizar você. As pessoas deveriam valorizar você porque você é um não sei o quê, você acha que você é muito. Só que aí, como colocaram você numa aparência mais simples, uma aparência menos bela, em um bairro mais pobre, com mais dificuldade, onde você de repente é discriminado pelo tipo do cabelo, pela cor da pele, por uma deficiência física qualquer, uma dificuldade física qualquer, porque você é discriminado porque você é gordo demais, ou porque você é magro demais, ou porque você tem um pé chato, ou porque você tem um seio maior do que o outro, ou uma mão diferente da outra, ou porque o cabelo não está no padrão em que agora todos estão utilizando, e aí você se sente menor, você se sente desprivilegiado, você se sente desmerecido, porque o seu corpo não tem a aparência que você gostaria, seus órgãos não têm a beleza ou a potência que você gostaria, e você acha então que por isso você não está sendo valorizado, e isso causa uma certa revolta em você, isso causa uma certa aflição, uma certa gana, uma certa raiva. Tudo isso foi definido antes. Tudo isso foi programado antes. Cada detalhe foi programado. Mas por quê? Para que você passe pela vida que você está tendo agora. Não, mas eu não aceito. Esse é o problema. Esse é o X da questão. O X da questão é exatamente esse. O quê? Não aceito? Não, o eu. Não entendi. Você disse, eu não aceito. O problema é eu. Você não entendeu o porquê da vida. A vida não é para ser fácil. Se a vida for fácil, duvide. Tem alguma coisa errada. Não é para ser fácil. É para ser complicado. É para ser amarrado. É para você sofrer humilhações, dificuldades, limitações. Mas, seu Júnior, que loucura é essa? Que coisa é essa doida? Não! É porque você não entendeu o sentido da vida. É porque você acha que as coisas têm que ser fáceis para você, porque você acha que tem que ser fáceis para você. Eu te perguntaria, o que foi que tu fiz? O que você fez até agora? O que você produziu até agora? Quem você amou? O que você fez além de qualquer outra pessoa? Você construiu uma instituição para a formação de jovens? Não. Você dedicou a sua vida a resgatar os pobres da África? Não. Você doou o seu tempo todo, ou todas as suas atividades em favor de uma causa? Não. Então o que você fez para achar que tem direitos? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A programação é feita para transformar você em um ser humano mais forte. A programação é feita para transformar você em alguém melhor e não para satisfazer as suas vaidades e necessidades tolas.
Seu Júnior, eu não aceito. Eu não aceito, não concordo. Eu acho que isso aí não é assim. Eu acho que isso aí tinha que ser diferente. Faz o seguinte, cara. Vira Deus e constrói um universo para você com as suas leis. Mas hoje o Criador fez assim. Ele não quer pessoas fracas. Ele não quer pessoas egoístas. Ele não quer criaturas egocêntricas no planeta Terra daqui para frente. Ele quer pessoas que amam. Ele quer guerreiros. Ele quer trabalhadores. Deus precisa de trabalhadores do bem. Deus precisa de criaturas que amam, que respeitam a sua obra, que aceitam a vida, que entendem a vida. E não pessoas que ficam se milindrando ante qualquer dificuldade. Ah, mas seu Júnior, mas a minha dificuldade? O senhor não tem noção do que eu estou passando? Aham. Eu vou te perguntar. Se você tivesse uma doença que dificultasse os movimentos do seu corpo e que prendesse você numa cadeira de rodas para o resto da sua existência, seria mais difícil? Se você tivesse nascido com uma deficiência genética anão, sabe? De baixa estatura, teria sido mais difícil? Se você tivesse nascido sem os 2 braços, teria sido mais difícil? Se você tivesse nascido numa família de marginais, de assaltantes, onde o chefe da quadrilha era seu pai, ou se você tivesse nascido numa família de traficante, e você tivesse agora lá no seu quarto, porque você não quer participar daquilo, se sentindo acuado, seria mais difícil? Se você tivesse nascido no Haiti, se você tivesse nascido num país qualquer da África, onde as pessoas estão passando fome, comendo plantas, comendo folhas, teria sido mais difícil? Nenhum de nós sabe o que é ser ou passar por dificuldade de verdade. Quantas vezes você precisa cair para entender que Deus quer transformar você em um guerreiro? Quantas vidas serão necessárias para que você entenda que Deus espera muito mais de você? Quantas oportunidades você acha que precisa para que você perceba que você nasceu com um propósito firme, reto, de transformar-se em alguém que ama, em alguém que perdoa? O planeta feliz que nós queremos, um planeta melhor que nós queremos, um planeta sem violência, sem animais sendo sacrificados, onde as pessoas amam e se respeitam. Esse planeta maravilhoso que você sonha, uma utopia, quem você acha que estará nesse planeta? Se aqui vai se transformar em um paraíso, quem você acha que serão os habitantes desse paraíso? Entenda o que eu te digo, irmão. A programação, o projeto, tem a finalidade de transformar você, de fazer de você uma criatura maior, melhor. Não da noite para o dia, mas em sucessivas encarnações, em sucessivas possibilidades, perdoando, amando. Não é para você amar quem te ama somente. Não é para você perdoar quem te perdoa. Não é para você fazer o bem para quem pensa no bem. Não. Não é para você ajudar quem te ajuda. Ou ajudar somente se estiver dentro, sabe, da comodidade do seu lar. Ajudar sem fazer esforço. Não, isso aí não tem mérito nenhum. É para ser difícil. É para ser complicado. É para ser amarrado. Você acha que um guerreiro é formado aonde? Sentado debaixo de uma macieira esperando a maçã cair? Na sombra
Você acha que um guerreiro é formado deitado em berço esplêndido? Não. Um guerreiro é construído no campo de batalha, sofrendo, se machucando, caindo e levantando, caindo e levantando. Caiu, levanta. Caiu, levanta e tenta de novo. Caiu de novo, tenta de novo. Tenta de novo. E de novo, de novo, de novo. Vou te dar uma ajuda. Muda. Muda e tenta de novo. Muda e faz melhor. Muda e faz algo melhor por você. Muda e tenta de novo. E quantas vezes forem necessárias. Você não é para desistir. Você não veio até aqui para desistir. Desistir não faz parte do vocabulário que você deve aprender. Você está aqui para se transformar em alguém melhor, em alguém mais forte. E esse mais forte não é mais violento. Esse mais forte é alguém que ama mais, que perdoa mais. Alguém que verdadeiramente coloca o amor em tudo que faz. Esse é o programa Despertar, toda semana neste horário, nesta emissora, hoje com uma série de problemas técnicos, mas nós vamos levar à frente. Eu lembro a você que o programa está sendo gravado em áudio e vídeo. O vídeo estará disponível lá no nosso canal do YouTube. O áudio estará disponível no nosso site trabalhadoresdobem.com, lá na seção de podcast, com o áudio na íntegra, para você acompanhar. Esse é o primeiro programa numa sequência de 3, em que estaremos falando só sobre a programação reencarnatória. Então não te preocupe, se você perder, de hoje para amanhã você terá acesso, ou na semana que vem, na FM, se você não quiser acessar pela internet, você poderá dar continuidade aos estudos. Vou falar uma frase para você que é fundamental para você entender como é que é feita a programação. Os principais acontecimentos da sua vida são determinados por sua provação. Aquilo que você deve ser testado. Então, os principais acontecimentos da sua vida são determinados pela sua provação. Os detalhes influenciados pelo seu livre-arbítrio. Então, os principais acontecimentos têm a ver com a sua provação. Os detalhes têm a ver com o seu livre-arbítrio. Mas o conjunto da situação foi previsto e combinado antecipadamente por ele e por aqueles que Deus predispôs à sua guarda. Então, tudo isso que está acontecendo na sua vida foi programado, foi projetado para acontecer exatamente do jeito que está acontecendo. Vou falar mais. Você não tem a quem culpar. Se você não está satisfeito, você não tem a quem culpar. Sabe por quê? Porque muito provavelmente você pediu, você aceitou, você estava presente no momento em que estavam determinando e definindo quem seria a sua família, quem seriam seus filhos, quem seria seu marido, sua esposa, por que eles deveriam estar na sua vida. Você estava presente no momento que decidiram que tipo, que aparência, que ascendência física você teria para ter esse determinado cabelo, esse determinado corpo, a cor da pele, o tamanho, a forma, tudo no seu corpo foi milimetricamente determinado. Se você tem tendência a engordar ou se você por acaso tem uma dificuldade de engordar, se o seu corpo é escultural ou não, tudo isso foi pré-programado e você aceitou. Por que a gente sabe que você aceitou? É fácil. Porque as pessoas que não aceitam a programação, elas rejeitam a vida desde cedo. São pessoas extremamente ranhetas, são pessoas insuportáveis, são pessoas que reclamam de tudo, são pessoas que não gostam de nada, têm dificuldade inclusive de formar família, porque não aceitam qualquer homem, não aceitam qualquer mulher, não aceitam qualquer vida, não aceitam a vida que tem, não aceitam, já acordam amargas, já acordam azedas. E se você tem alguma dessas características, eu te digo, é porque depois que você aceitou e veio para o lado de cá, você começou a rejeitar. Mas antes você estava lá. É mais ou menos como quando você vai decidir a escola do seu filho. E o seu filho quer ir para uma escola que é fácil, que todo mundo passa de ano, que não precisa fazer prova, não precisa estudar, e no final do ano passa sem fazer esforço nenhum. O seu filho quer tudo mole, molengo-tengo.
Seu filho quer tudo, você é melzinho na chupeta. E você vai dizer, não, senhor. Não, senhor. Vou botar você naquela outra escola tal, porque lá a diretora é severa. Lá a diretora exige. Lá a diretora não vai dar mole para você. Eu não vou deixar você ir para essa escola que você quer, porque você não vai aprender nada. O que você vai aprender lá? O que você vai aprender lá? Eu vou botar você naquela outra escola, onde tudo é mais difícil. Porque eu quero que você se transforme em uma pessoa melhor. Eu quero que você se transforme em uma pessoa melhor. Que você aprenda. Eu quero que o futuro seja bom. Eu quero que você seja um médico, ou um engenheiro, ou um pedagogo, ou alguém que tenha uma formação. Então eu quero que você vá para essa escola que você acha que é ruim, porque é nessa escola que você acha que é ruim que você vai conseguir aprender melhor. Seu pai faz isso, sua mãe fez isso. Seus pais se preocupam com isso. Eles não deixam você ir para a escola mais fácil. Eles querem que você seja provado, testado e se gradue para que você tenha um futuro. Eles não fazem isso de maldade, eles fazem isso porque te amam. É ou não é? Sim ou não? Algum pai manda o filho estudar porque odeia? Claro que não. Se o seu pai não se preocupasse, se a sua mãe não se preocupasse com o seu estudo, aí sim é demonstração de falta de amor. Os pais que não se preocupam com os estudos do filho é porque não amam verdadeiramente, apenas toleram. É normal, vou dizer para você, nem é tema de estudo hoje, hein? Se você tem 2, 3, 4 filhos, é normal que você tenha predileção por um e não tenha tanto amor pelos outros. É normal, eu digo assim, é comum, porém é inaceitável. Mas por que ele tem, esse pai ou essa mãe tem 3, 4 filhos, tem uma predileção, defende esse aqui, ama esse aqui, mas os outros não? Porque esse aqui que ele ama, ele teve um relacionamento na vida passada, foi mulher dele, foi marido dele, ou foram irmãos, ou foram grandes amigos e agora está na família. Ele não lembra, nenhum deles sabe, mas a energia que eles sentem é algo que vai além, sabe? É um toque, é um cheiro, é uma presença que conforta o coração. É algo totalmente subjetivo, que eles não percebem. E esses outros? Esses outros aqui estão na família pela primeira vez, ou ele teve problema. Esse aqui ele implica, o pai e a mãe implicam com esse aqui. Por quê? Porque esse aqui na outra vida foi o ex-marido, foi a ex-esposa, foi aquele sócio que teve problema. E aí tem hoje essa pinimba com você. Ah, seu Júnior, então meu pai e minha mãe não me amam. Eles amam você. Não é uma questão de amar ou não amar. Eles amam, como pai e como mãe. Só que eles não entendem que sentimento dúbio é esse que tem no coração deles. Porque eles não estão ouvindo o programa. Porque se eles estivessem ouvindo o programa, eles entenderiam esse sentimento dúbio e entenderiam a necessidade urgente de amar você, de perdoar você e de fazer você uma pessoa melhor. Então a responsabilidade de equilibrar esse relacionamento é nossa. Somos nós que temos que fazer essa engenhoca dar certo. Essa engenhoca dar certo. Quem é que está ouvindo o programa? Olha, eu vou colocar aí a bomba na sua mão, né? Segura a granada aí, segura essa granada. Se você soltar essa granada, vai explodir todo mundo, você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Não pode soltar a granada, segura a granada aqui. Quem é que está ouvindo o programa? Quem é que está ouvindo essas explicações? Quem é que está buscando conhecimento? Quem é que está frequentando o GETEB ou algum outro centro tentando aprender alguma coisa? São eles? São eles? É seu pai? É sua mãe? É seu irmão? É sua mulher? Não. Quem é que está aprendendo? Você. Quem é que está buscando? Você. Então, de quem é a missão? De quem é a responsabilidade de fazer isso dar certo? Deles, que não sabem nem o que estão fazendo aqui? Ou sua, que agora entende a sua função nessa vida? É missão de vida, cara. É a sua missão. A sua missão nessa vida é aprender a amar. Amar os que não te amam. Amar aqueles que te odeiam. Perdoar os que não te perdoam. Aceitar aqueles que não te aceitam. Seu Júnior, é difícil? É claro que é difícil. Eu acabei de dizer. Não se transforma ninguém em guerreiro da luz se não for com dificuldade. É uma luta sua, é pessoal, é individual. É no seu coração, é no seu íntimo. Aprenda a amar. Tira o ranço do coração. Deixe de ser tão egoísta e egocêntrico, achando que o mundo tem que ser como você quer, que a realidade tem que ser como você quer. Quem somos nós para decidir como as coisas são ou não? Quem somos nós para escolher alguma coisa?
Nós somos apenas formiguinhas no universo infinito. Quem somos nós para nos julgarmos Deus e decidirmos como Ele deve agir? Nós estamos nos baseando no programa de hoje, você que gosta de saber de onde a gente tira esses esclarecimentos, da Revista Espírita de 1866, nas páginas 167 a 171, onde Kardec fala sobre um caso interessante de um czar russo chamado Alexandre e de um jovem camponês chamado Joseph Komissarov, que impediu o assassinato do czar. Foi um caso real que ele estudou e que depois a espiritualidade mandou mensagens esclarecendo o que tinha acontecido. Revista Espírita de 1866, páginas 167 a 171. Mas você também pode ter mais detalhes agora no Livro dos Espíritos. Se não tem o Livro dos Espíritos, estude conosco às sextas-feiras aqui no nosso canal do GTEB, no YouTube. Perguntas 259, 260, 262. E ainda na Revista Espírita de 1866, nas páginas 182 a 188, onde há um esclarecimento completo, que infelizmente eu não posso ler aqui, que é grande. Um esclarecimento completo sobre a programação existencial, como ela funciona. Uma das perguntas, a 259, diz assim: se o espírito tem a escolha do gênero de prova que deve passar, todas as dificuldades que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas as dificuldades foram previstas e escolhidas por nós? E a resposta da espiritualidade ou dos espíritos é: todas não é a palavra. Porque não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece nesse mundo, até as menores coisas. Vós escolhestes os gêneros das provas, vós escolhestes os gêneros das provas. Os detalhes são consequência da situação em que viveis, e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre criminosos, por exemplo, sabia dos riscos a que se exporia, mas não tinha conhecimento dos atos que viria a praticar. Esses atos são efeitos de sua vontade e de seu livre-arbítrio. O espírito sabe que ao escolher um caminho, terá uma luta a suportar. Sabe a natureza e a diversidade das coisas que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente os grandes acontecimentos que influem na vida estão previstos. Tem mais texto, eu não vou ler aqui para não complicar. Na 260, como o espírito pode querer nascer entre pessoas de má conduta? É preciso, diz a resposta, que seja enviado para um meio em que possa se defrontar com a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja identidade de relações, semelhanças, que os semelhantes se atraiam. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas que roubam. Ou seja, para ele vencer aquilo dentro dele, ele tem que estar naquela provação, naquele ambiente para ele vencer. Senão, não vai estar fazendo esforço nenhum. Então, quem quiser maiores detalhes, estude conosco às sextas-feiras, ou, se tiver o Livro dos Espíritos em casa, da pergunta 259 a 262, além das citações do livro da Revista Espírita. Mas estamos tentando sintetizar tudo isso para você entender. Nós vamos nos encaminhando para o final do programa. Peço desculpas mais uma vez pelos problemas técnicos, tanto aqui na transmissão em FM quanto na transmissão no nosso canal do YouTube. Mas como eu já expliquei, volto a esclarecer, estamos gravando o áudio e o vídeo e disponibilizaremos o áudio no site do trabalhadoresdobem.com, na seção podcast, trabalhadoresdobem.com, na seção podcast. E o vídeo estará no canal, né? O vídeo que eu estou gravando desse programa estará no canal do GTEB já de hoje para amanhã, para que você tenha acesso e possa ver com calma, assistir com calma ou compartilhar com quem você quiser. Semana que vem, terça-feira, estaremos de volta às 9h, dando continuidade aos ensinamentos sobre a programação reencarnatória. Mas é interessante que você entenda
antes de encerrarmos o programa agora, que os detalhes da sua vida, os detalhes do seu dia a dia, apesar de ser muito difícil escolher, algumas características, a própria espiritualidade, ou melhor dizendo, a espiritualidade usa a própria ciência. A ciência vem a reboque. Por exemplo, se o seu pai é hemofílico, se a sua mãe é hemofílica, há uma grande possibilidade de que você seja. Se o seu pai é diabético, o avô era diabético, a sua mãe era diabética, há uma grande possibilidade de que você seja diabético. Porém, não há certeza absoluta, porque existem genes que são ativos e genes recessivos. Existem genes recessivos e genes dominantes. E lá na formação do feto, naquilo que se costuma chamar de embriogênese, já na divisão celular, nas primeiras divisões, a vida está pré-estabelecida. É uma questão interessante que no outro dia, assistindo a palestra do neurocientista Dr. Sérgio Felipe, ele estava falando sobre o momento exato da reencarnação. Foi muito ele consegue falar uma coisa difícil de forma simples. E ele estava dizendo que no momento em que o espermatozoide toca a parede ele chama de ócito, né? Toca a parede do ovo, vamos chamar de ovo, uma série de reações químicas acontecem. E aquele espermatozoide pré-escolhido encontra formas de entrar no ovo e fecundar. A partir daquele instante, um processo é deflagrado em que já não há mais controle do pai ou da mãe. É um processo autônomo de multiplicação e de formação. Ali são formadas as glândulas, é formado o sistema nervoso, é formado, os tecidos são formados naquela formação, naquela divisão inicial. Essas divisões, essas formações do sistema nervoso, dos tecidos, das glândulas, segue uma orientação gravada no corpo espiritual daquele espírito. Porque se aquele espírito tiver trazido de uma vida anterior um problema respiratório, ele fumou durante muito tempo e o excesso de fumo na vida anterior não foi expurgado através de um câncer pulmonar, um problema pulmonar, um efizema pulmonar, não houve expurgo, ou seja, não houve eliminação, a esponja carnal não foi suficiente para tirar do corpo espiritual aquele excesso de prejuízo ocasionado pelo excesso de cigarro. Então o corpo espiritual traz da vida anterior uma característica de deficiência respiratória. E que no momento da formação desses tecidos, bem no início, tem que estar ali assegurado que aquela criança vai ter efizema pulmonar, ou vai ter rinite alérgica, ou vai ter sinusite, ou vai ter um problema de traqueia, um problema respiratório, um problema pulmonar. Isso não dá para decidir depois, isso tem que ser decidido antes. Porque nesse momento em que as primeiras divisões celulares acontecem, essas características pré-existentes têm que estar ali gravadas, para que o corpo se desenvolva nessa direção. Se ela tem que ter nessa vida um problema de diabetes, necessariamente ou o pai, ou a mãe, ou os antecedentes tem que trazer essa genética gravada, e naquele momento os genes dominantes devem fazer parte e fazer a sua função, exercendo ali essa dominância, fazendo com que essa criatura já tenha na formação do embrião esse prenúncio ou essas características que darão vazão lá na frente a um problema diabético. Sendo assim, cada característica é pré-escolhida, pré-determinada
e deve ser colocada em prática nesse processo de formação do feto. Apesar das dificuldades técnicas de hoje, né? Tivemos aqui algumas interações aqui no nosso chat do nosso canal. Enfim, várias vezes algumas pessoas fizeram comentários. Eu peço desculpa de não ter lido antes. Em algum momento a Marcele botou aqui: eita, nossa, 3 tapas na cara, kkk, saravá. Eu não faço ideia do que ela... Porque como teve várias interrupções de transmissão, eu perdi a sequência, né? Que lindo tudo isso, disse Sheila Cristina. Elisângela Braga botou 3, minha cara tá ardendo, kkk. Lina Prachedes botou vários rostinhos, Marcele agradeceu. Alice fez um comentário aqui: perdoar passa principalmente por entender o ofensor ou o desafeto e o seu momento. Falou bem, Alice. Saber que aquele espírito também veio para aprender. Falou tudo, Alice, exatamente isso. Não é simplesmente deixar para lá, mas colaborar com a evolução do outro. Aí está o outro lado da face ofertada, como Jesus nos ensinou no Evangelho. Eu entendo assim. E está entendendo perfeitamente, eu concordo com você em número, gênero e grau. Perfeito. Eliane Ribeiro botou: desse jeito, Alice, também vejo assim, verdade. Não é impossível. E a Marcele completou dizendo: verdade, Alice, um dia de cada vez, vamos tentando. É isso aí, Marcele. Não devemos nunca nos assodar, né, achando que vamos resolver tudo de uma vez. Não é assim. É por isso que a gente volta, é por isso que a gente tem... Nessa vida, inclusive, a gente tem fases, né? Quantas fases nós temos nessa vida? Para mim, o que mais me importa, mais me preocupa, é que eu seja hoje uma criatura melhor do que eu fui ontem, sabe? É que eu tenha a certeza de que hoje, como disse o cantor, eu seja a melhor versão de mim mesmo. Essa talvez seja a minha principal preocupação. Que eu hoje possa olhar para trás e dizer: não, eu cresci nesse ponto, eu aprendi isso aqui, agora eu tenho que colocar isso em prática. Não, realmente, hoje eu sou uma versão melhor de mim mesmo, né? Eu me reinventei várias vezes. Quantas fases eu passei? Quantas vezes... Eu, às vezes, foi essa semana... acho que foi essa semana, eu tava em casa, aí dei uma risada à toa, fiquei rindo, porque eu lembrei de uma coisa, de quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu fiz, e que eu tenho vergonha, porque era ridículo. É uma coisa ridícula, uma atitude ridícula. Hoje, com 50 e pouco, quase 60, eu olhei e falei: meu Deus do céu, chega a dar vergonha, né? Vergonha do que eu pensava, vergonha do que eu fazia, vergonha de como eu achava. Mas isso demonstra o quê? Que nós crescemos, nós amadurecemos. E ainda temos uma vida inteira pela frente. Ainda ontem, um grande amigo nosso, o Rodrigo lá do GTEB, ele vive me mandando perguntas pelo WhatsApp. Ele me perguntou: seu Júnior, tudo isso que eu estou aprendendo, tudo isso que a gente aprende, a gente leva quando for para a próxima vida? E eu disse para ele: leva sim, Rodrigo, essa é a beleza da obra de Deus. Tudo que a gente está aprendendo agora, a gente vai levar, nada é jogado fora. É claro que tudo isso fica como que se fossem lembranças adormecidas, como se jogassem um grande lençol sobre todas essas lembranças, para que elas não ofuscassem, para que elas não atrapalhassem o nosso dia a dia. Assim como eu disse ainda há pouco sobre as pessoas que trazem, pais e mães que trazem mágoas e ressentimentos com relação aos seus filhos, ou filhos e filhas que trazem mágoas e ressentimentos com relação aos pais e que nem são dessa vida, não foi nada que eles fizeram, mas fica sempre um pé atrás, achando que o pai não presta, que o pai vai fazer, ou que a mãe vai fazer, sabe? Fica sempre um... Então, assim como a gente disse que há essa... É subjetivo, né? Fica no profundo da nossa consciência, há essa ressalva, né? Assim também, tudo que nós fomos, tudo que nós aprendemos. Então, cada dia que a gente aprende, cada dia que a gente cresce, cada detalhe que a gente acumula, aprende e melhora, vai fazendo com que nessa vida nós nos transformemos em pessoas melhores. E vai fazer também com que na próxima existência nós possamos voltar em uma condição muito melhor do que aquela em que nós nos encontramos. Essas são as belezas da filosofia espírita, né? Da filosofia, diria eu, cristã.
Essas são as belezas dos ensinamentos do Cristo, né? Jesus é fantástico, Jesus é fantástico, é fora de série. É o show da vida de verdade. Ele realmente é incrível. E aquilo que ele nos ensina, tudo que ele nos trouxe, todos os ensinamentos que ele nos deixou, são hoje uma prova de que nós estamos com um pensamento correto, no momento exato. Realmente estamos vivendo um ótimo momento, cada um de nós. Não digo porque você vai ter que ter, você obrigatoriamente tem que ter dinheiro no bolso, ou porque você tem que ter uma casa, ou porque você tem que ter uma beleza física, ou ter um bem qualquer. Não. Ele mesmo tinha nos dito: não acumule riquezas onde traças, ferrugem, ladrões corroem, roubam, mas acumule os tesouros do céu, onde ninguém pode tirar de você. Essas besteiras, essas aparências são infantilidades, A sua beleza é muito maior do que isso, é muito maior. Você não precisa ter nada para ser belo, você não precisa ter nada para ser agradável, você não precisa ter nada para mostrar que ama. São conquistas suas, são individuais. Você forma isso dentro de você, você constrói isso dentro de você. As pessoas sentem o hálito da beleza que existe em você, da bondade que existe em você. Como é agradável ficar com você, como é agradável conversar com você, como é agradável estar em sua companhia. Isso é uma conquista sua e que você vai levar para o futuro. Isso, e por isso, quando chegarmos ao final dessa existência, Jesus vai falar com você: meus parabéns, meu filho. Vem à minha direita. Você vai receber o que merece. Meus parabéns, você venceu. Vamos encerrando o programa Despertar de hoje. Mais uma vez, desculpe pelos problemas técnicos, mas tudo isso, nada disso foi perdido, está tudo gravado. De hoje para amanhã eu vou disponibilizar no meu Facebook a íntegra desse vídeo. Vou disponibilizar também no Face, no Instagram e no nosso grupo do WhatsApp o áudio e o vídeo para as pessoas poderem ter acesso. Qualquer dúvida, entre em contato com o GTEB, mesmo agora durante a pandemia. 99606-2700 é o WhatsApp do GTEB. 99606-2700. Vou repetir mais uma vez devagar. Anota com calma, sem pressa. É o WhatsApp, é o telefone do GTEB. 99606-2700. Seu Júnior, eu quero a íntegra do programa, porque eu quero acompanhar essa sequência de 3 programas que só vai explicar sobre a programação reencarnatória, sobre o nascimento, como é que tudo isso funciona. Eu quero saber, eu quero entender por que a minha vida é assim. O primeiro passo para você desenvolver a resignação e ter uma vida feliz é entender. Sem entendimento, não tem resignação, não tem aceitação e não transforma você em um guerreiro pronto para aprender. Se a gente não entender, a gente aceita, mas por imposição, e fica desmotivado para seguir em frente e crescer. O entendimento faz com que você desenvolva não a aceitação, mas a resignação, a resiliência para suportar as dificuldades e a força para ir em frente, mesmo no campo de batalha, mesmo durante a guerra, porque você sabe que está no caminho certo. Por isso é importante entender, é o primeiro passo. Obrigado por você estar conosco, obrigado por ouvir esse programa, obrigado por compartilhar conosco esses momentos. Espero encontrá-los toda semana que vem. Estou encerrando a transmissão aqui no nosso canal do YouTube e vou fazer a oração na Rádio FM. Um beijo no seu coração, não sai daí, o programa Despertar vai agora na sua prece. Tchau.